algumas coisas não devem ser comemoradas. Bom, se você está aqui, eu acho que você já viu o título desse vídeo, mas não custa reforçar. Eu vou falar aqui sobre tortura, então pode ser um tema sensível para algumas pessoas. É muito louco que em 2019 a gente veja pessoas que apoiem ou comemorem a tortura de alguma forma. A tortura em si, ela é uma parada que tá na história da humanidade desde que a gente se entende por gente. Desde os tempos mais remotos, o homem tende a infringir violência contra o outro numa técnica de repressão, de controle ou simplesmente de revanchismo, de violência contra o outro. Michel Foucault define tortura como uma forma de dominação sobre o corpo, através da produção de uma certa quantidade de sofrimento que possa, se não medir exatamente, ao menos apreciar, comparar e hierarquizar. O controle sobre o outro, não apenas sobre este corpo, mas um controle sobre as próprias ideias que possam passar na cabeça da outra pessoa. A tortura, ela não só atinge quem é torturado, mas ela atinge quem vê, quem sabe da tortura em si, porque quem sabe tem medo de também sofrer. Então a tortura, quando ela é um método utilizado por um Estado, por um governo, por uma nação, como por exemplo na Roma Antiga, ela se tornava então um instrumento não só de punição contra aquele indivíduo, mas também de controle contra aquele que não quer ser punido, que não quer sofrer aquilo. Um dos métodos punitivos da Roma Antiga era a crucificação, e quando a gente pensa na crucificação, a gente não está simplesmente falando num método de morte, porque a crucificação tinha como objetivo final matar aquele indivíduo, mas ela não se resumia a isso, ela envolvia todo um processo de submissão, de humilhação pública, de açoite público daquela pessoa. Você simplesmente não crucifica ela, você tortura ela por todo um caminho, até que ela vai chegar no final, ela vai ser colocada entre duas traves e vai ter as mãos pregadas naquela trave e vai ficar ali durante às vezes dias, esperando as suas forças acabarem, até o seu corpo não conseguir mais se elevar naquela posição de crucificação e a pessoa morrer sufocada. Quando a gente vê a pintura de Rubens, Jesus crucificado entre dois ladrões, a gente tem ali não só o sofrimento no rosto daquelas figuras, mas a gente tem os sofrimentos de toda aquela história, de toda a humilhação até elas chegarem naquele ponto. E quando eu penso que Jesus e que a cruz, de um modo geral, ela é símbolo de uma religião que é extremamente popular no mundo, talvez a mais popular no mundo, e eu vejo pessoas que integram essa religião apoiando a tortura, eu tenho ali um esvaziamento completo desse símbolo a um nível que chega a ser incompreensível. Aqui nesse momento eu só posso pensar na frase que todo torturador, na verdade, é um sádico. Seguir uma doutrina assim e minimizar os efeitos dessa questão da tortura, ou o famigerado passar pano para a tortura, é um contrassenso. A tortura, além do método punitivo, ela também tem um fator muito forte na nossa história de submissão. Quando eu olho para a história da arte brasileira, os primeiros registros sobre a tortura na nossa história da arte são os quadros do Debré, que mostram os castigos de escravo. Aqui, nesse caso, a tortura ela entra como um método de manter o escravo submisso ao seu senhor. Mostrar a hierarquia, mostrar quem manda e mostrar que aquele escravo nem era uma pessoa. Eu tenho ali totalmente a deteriorização daquela imagem através dessa tortura. O próprio Debré escreveu sobre isso. O infeliz, depois de ter ficado com as mãos amarradas, sentou sobre os calcanhares, passando os braços por fora das pernas, para permitir que o feitor enfie sob as suas panturrilhas um pau que serve de entrave. Em seguida, facilmente derrubada com um pontapé. A vítima mantém uma pose imóvel, que propicia o feitor a saciar sua ira. As duas tiras de couro da ponta do chicote arrancam os primeiros golpes da epiderme e assim tornam mais dolorosa a continuação do castigo. Debré era um homem do iluminismo, o iluminismo que foi a época da criação e da divulgação dos direitos humanos, os direitos mais básicos que todo ser humano deveria ter. E hoje em dia a gente vê gente que é contra os seus próprios direitos, que é contra os próprios direitos humanos. Pelourinho, o pau de arara se mostrou desde a escravidão um método muito eficaz para imobilizar vítimas para a tortura.
Seja por chicotadas, seja por chutes, seja pela introdução de objetos nas cavidades, seja vaginal ou anal das vítimas. Choques. Sim, quando eu falo de choques, eu estou falando de uma tortura muito mais recente, uma tortura do século XX, uma tortura para métodos de confissão. E essa tortura foi muito utilizada nesse Brasil do século XX. E recentemente a gente teve um grupo de artistas, um coletivo chamado És Uma Maluca, que fez uma reflexão sobre esse tipo de tortura, que falava sobre um texto chamado Barataria, do Rodrigo dos Santos. Esse texto, ele é forte, ele é pesado, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para quem quiser ler o texto na íntegra, mas basicamente o texto começa com uma garota caindo numa cova, ficando imobilizada dentro dessa cova enquanto baratas cobriam completamente o seu corpo, entrando pelos seus ouvidos, nariz, boca, conforme ela tentava gritar. Essa garota ela é retirada da cova, ela cresce e nos anos 70 ela é presa e no meio de uma sessão de tortura, para obrigar ela a confessar algumas coisas, o torturador ele traz baratas para a sala e ele começa a introduzir baratas na vagina dessa garota. É um texto extremamente forte, é denso, é pesado, ele se desenrola muito a partir disso e o grupo És Uma Maluca ele fez uma releitura desse texto onde uma atriz performava deitada na sarjeta em frente a um bueiro de onde saíam milhares de baratas que começavam a cobrir o seu corpo. Essa performance incomodou muita gente, mas não pelo fato de estar falando de tortura, mas sim pelo fato de estar criticando possivelmente alguns políticos. Ela deve incomodar alguns políticos de uma certa forma porque a tortura ainda acontece na nossa sociedade, se não agora dentro de centros, mas no cotidiano, na vivência de diversas comunidades. Olha o trabalho do Paulo Nazaré, eles falam muito sobre essa violação dos corpos negros. E hoje em dia a gente vê essa violação dos corpos com a tortura não mais como um aparato de pena do Estado punitivo, do Estado, não mais como uma questão de arrancar confissões, mas sim com um espectro revanchista de uma sociedade que é misógina, de uma sociedade que é racista, de uma sociedade que é LGBTfóbica e que ela tem todo um ímpeto de querer descontar nas pessoas essa raiva por ter que dividir espaço com o diferente. A tortura ainda vive quando a gente olha as notícias no jornal, quando a gente ainda vê os corpos sendo violados, quando eu vejo o corpo mais pobre sendo violado, quando eu vejo o corpo da mulher, quando eu vejo o corpo do gay, quando eu vejo o corpo do negro sendo violado. A tortura impera e ela não é motivo de piada. A tortura impera e ela não é motivo de piada. A tortura impera e ela não é motivo para ser comemorado.